Você sabia que na criação, os 7 dias de que Gênesis fala, podemos encontrar o fim do mundo? O ano 0, a criação. Ali começa o tempo, o ano 2000 Abraão, o ano 4000 Jesus Cristo, sua primeira vinda. Isso é interessante. Vejamos, por exemplo, os 7 dias da criação. No primeiro dia, a criação literal, Deus começa a criar tudo, absolutamente do nada, embora os céus e a terra já existissem. Não se sabe em que momento foram criados, mas é interessante saber que o restante da criação tem dias específicos. E, por exemplo, vemos o primeiro dia, a separação da luz e das trevas. Aqui podemos encontrar algo muito profético para interpretar os últimos tempos de Adão até Noé. Ou seja, de 0 a 1000 anos, Deus começa a separar o santo do profano. E nós sabemos sobre o dilúvio? Sabemos que um dos homens que mais tempo viveu foi Matusalém, que viveu 966 anos, e quando esse homem morreu, imediatamente começou o dilúvio. Mas também é interessante ver o terceiro dia, a terra, a vegetação, de Abraão a Davi. Nós encontramos do ano 2000 ao ano 3000. Começa o povo de Israel, a semente da fé e muitas outras coisas. O que quero te explicar é que os 7 dias da criação também representam os 7000 anos que a criação terá durante todo o seu período aqui na terra. E depois virá o fim, o dia, a criação do sol, da lua e das estrelas, a criação do sol. De Davi a Jesus, do ano 3000 ao 4000, nós podemos ver que Jesus também é conhecido como o sol da justiça, ou seja, de Adão até Jesus. Se passaram exatamente 4000 anos. No quinto dia, vida animal na água e no ar de Cristo. Até hoje se passaram exatamente 6000 anos e no sexto dia o homem é criado. Da mesma forma, nos últimos anos, antes do descanso final, a criação amadureceu. Este é o tempo de Pentecostes. Mas no sétimo dia, Deus descansou. É o descanso de Deus e é o reino milenar de Cristo. Dos 6000 aos 7000. Nesse tempo, Satanás será amarrado por esses 1000 anos e Jesus reinará nesta bela terra. Nós vemos claramente os 7 dias da criação, mas também é importante determinar que Deus revelou a Noé que 120 anos seriam os seus dias e que a humanidade chegaria ao fim. Não eram 120 anos normais, porque Noé viveu 950 anos. Isso quer dizer que são 120 jubileus. E se você contar os jubileus, que são a cada 50 anos, fazendo a multiplicação de 120 por 50, a soma será 6000. Estamos prestes a entrar no final, por isso eu digo, isso vai se intensificar um dia. Representam 1000 anos. Eu os encorajo a lermos a palavra de Deus em 2 Pedro 3,8 para entendermos mais profundamente esse tema. Mas, oh amados, Isso de que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos, como o apóstolo Pedro estava dizendo, não devemos ignorar. E aqui, biblicamente, estamos vendo que os 7 dias da criação foram literais, mas que também os 7 dias da criação são proféticos. E por que, pastor, o senhor tem tanta certeza de que de Adão até Jesus se passaram 4000 anos? Pelas genealogias, de Adão até Noé foram 1000 anos. E o interessante é que Adão viveu menos tempo do que Noé. Por que será? Se você está gostando deste vídeo, está feliz de estar conosco, por favor, curta este vídeo se é a primeira vez que está conosco. Inscreva-se e ative o sininho de notificações para que muitas pessoas possam se juntar a este estudo.
Inscreva-se e ative as notificações. Inscreva-se, inscreva-se e ative o sino de notificações para que muitas pessoas possam se juntar. Inscreva-se e ative as notificações para que as pessoas possam se unir. Inscreva-se e ative História Humana. Não sabemos há quanto tempo a Terra existe. Não sabemos porque a Terra e os céus foram criados em épocas passadas. Talvez quando crianças nos ensinaram que a Terra foi criada no primeiro dia. Não, a Terra já existia, mas como estava a Terra, estava sem forma e vazia, mas não se sabe há quanto tempo, a Bíblia não diz em que dia a Terra foi criada. A Terra existia antes que o tempo existisse. Isso é estranho, não é? E não vamos ficar fazendo perguntas à Bíblia ou analisando o que aconteceu antes disso. Sabemos que foi a rebelião dos demônios, quando ainda eram anjos, a rebelião de Satanás e muitas outras coisas. A criação dos anjos, a criação dos demônios. Tudo isso aconteceu justamente ali, quando foram criados os céus e a terra estava sem forma e vazia. O que havia antes de existir o tempo? Você pode ler isso em Gênesis, não precisa se aprofundar, não precisa perguntar, não, basta simplesmente acreditar na Bíblia, no que o texto nos diz. Agora, a Bíblia claramente nos mostra que Jesus aparecerá no quarto dia. No quarto dia aparece o sol, fisicamente e de uma maneira profética, no quarto milênio. Jesus Cristo, o sol da justiça. Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e em suas asas trará salvação. Nascerá o sol da justiça. E, obviamente, Malaquias é o último livro que a Bíblia mostra claramente que o Antigo Testamento termina em maldição, ou seja, é necessária a graça para receber redenção. Você sabe que Jesus Cristo morreu há 2000 anos, isso é histórico, isso é comprovado, o túmulo de Cristo está vazio, mas também o apóstolo João nos dá algo especial. João, capítulo 1, versículo 9, diz: aquela luz verdadeira que ilumina todo homem vinha ao mundo. Jesus Cristo é a luz do mundo, ou seja, Jesus Cristo é o sol da justiça. Jesus Cristo é a luz do mundo. A Bíblia também diz: quem me segue não andará mais em trevas. No quarto dia foi criado o sol, Gênesis 1,16, e profeticamente Cristo aparece como o sol da justiça, por volta do ano 4000, ou desde Adão não estamos fazendo nada de estranho. Não se assuste, estamos lendo a Bíblia. A questão é que há pessoas que ainda não descobriram isso na Bíblia, mas sempre esteve lá. Agora, rapidamente, vamos dar uma olhada em Jesus e a samaritana. Jesus disse à samaritana que ficaria 2 dias. Aliás, ele ficou 2 dias lá com eles. Mas como a Bíblia diz, não ignore que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor ficou 2 dias com os samaritanos. Em João capítulo 4, versículo 40, diz: então vieram os samaritanos até ele e lhe pediram que ficasse com eles. E ele ficou lá 2 dias. Se a Bíblia me dá esse detalhe, eu não devo ignorá-lo. Isso é interpretado como uma figura do tempo em que Jesus estaria com os gentios, ou seja, com a igreja, por 2000 anos. Antes de voltar para os judeus, Pastor, de onde você tira esses dados? Daqui, da Bíblia? Estamos lendo tudo isso da Bíblia, estamos lendo versículos bíblicos. Se eu dissesse, não, vamos ler a concordância, ou vamos ler o comentário, ou vamos ler tal livro, ou um rabino, porque hoje em dia está na moda dizer que um rabino apareceu para mim por aí, ou que encontrei um rabino em um aeroporto e ele me disse, hoje em dia está na moda acreditar nos rabinos antes de acreditar na palavra de Deus. Agora bem, também o quarto milênio, rapidamente vamos dar uma olhada, é o descanso de Deus. Mas, por que falamos? Desculpe, falamos do milênio. São os 1000 anos que são conhecidos como o descanso de Deus. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo quem participa da primeira ressurreição. Não falaremos da primeira ressurreição, esse é outro tema para aprofundar depois. Mas isso sim, diz, e reinarão com Cristo por 1000 anos, e eu acredito nisso. Onde reinaremos? No céu, como dizem os adventistas, ou reinaremos aqui na terra? Isso será o paraíso? Não é o paraíso. Reinaremos com Cristo por 1000 anos. Em que parte da Bíblia aparece Apocalipse 20.
mas também nos profetas maiores, que são profetas maiores e menores, que são livros escatológicos. Hebreus 4, do 9 ao 11. Escatologia é o estudo do fim dos tempos. Escatologia é o estudo do fim dos tempos. Hebreus 4, versículos de 9 a 10, diz assim: Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso também descansou de suas obras, como Deus das suas. E esse repouso são os 1000 anos com Cristo. Pastor, por que você não guarda o dia de repouso? Porque o repouso é Cristo. E chegará um momento em que eu estarei com Cristo por 1000 anos. Por não ter levado Cristo a sério, agora, sem dúvida alguma, estarei com Cristo por 1000 anos. Então, o 7º dia representa o reino milenar, o descanso de Deus com seu povo. Por isso também é importante até mesmo ver uma linha do tempo aproximada desde Adão até hoje. O ano 0, a criação, ali começa o tempo. O ano 2000, Abraão. O ano 4000, Jesus Cristo, sua primeira vinda. O ano 4000 de Adão até Cristo. 4000 anos, sua primeira vinda. O ano 6000 atual, tempo do fim, perto do retorno de Cristo. Estamos vivendo no tempo final, o ano 7000 final do milênio. E o juízo do grande trono branco, que aparece em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Isso é maravilhoso, a palavra de Deus é especial. Por isso eu sempre te digo para permanecer até o final deste vídeo, porque como se chama essa mensagem? Como viver nos últimos tempos? Já te mostrei que estamos vivendo nos últimos tempos, vivemos em tempos perigosos e o mundo está mudando rapidamente. A maldade está se multiplicando e muitos se perguntam: o que está acontecendo? As ideologias, as modas. A Bíblia nunca nos deixa na escuridão, a Bíblia é a lâmpada que ilumina o nosso caminho. Deus nos advertiu sobre esses dias e também nos ensinou a viver firmes em sua palavra. Por isso eu lhe digo, veja, a Bíblia desde a criação vem falando sobre quando será o fim, mas como não analisamos, como não estudamos, desde a criação, os profetas maiores falam do final, os profetas menores falam do final, os evangelhos falam do final, sempre se tem falado do final. Por isso a Bíblia diz que Deus é maravilhoso, que Ele anuncia o que está por vir desde o princípio. Isso diz Isaías, diz que o Senhor anuncia o final desde o princípio. Por isso estou lendo Gênesis, te mostrando qual é o final, lendo para você Gênesis. Capítulo 1 é como se eu estivesse lendo o Apocalipse, de verdade. Pastor, quem te disse isso? A Bíblia. E por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor tem a fama, tem o poder, tem o prestígio e a honra de anunciar o final desde o princípio. Isso está na Bíblia, isso está bem claro. Então Deus nos advertiu. Eu já disse muitas vezes, a Bíblia não é o livro do passado. A Bíblia é o livro do futuro. A Bíblia ela está à frente dos noticiários, à frente do seu tempo. A Bíblia ela está adiantada. E Deus nos advertiu sobre esses dias e também nos ensinou a viver com firmeza e esperança. E Deus não chamou a igreja para se esconder, porque tem gente que diz, não pregue sobre esses temas. Fale sobre temas de casamento, temos muitos temas sobre casamento, recasamento. Fale sobre os dons, temos os dons espirituais. Fale sobre os temperamentos, temos os temperamentos. Fale sobre a guerra espiritual, temos sobre a guerra espiritual. Fale sobre o jejum, sobre a oração. Temos temas sobre jejum, sobre oração. Fale sobre o Pai Nosso, temos um tema completo sobre o Pai Nosso e assim por diante. Primeiro, é preciso reconhecer o tempo em que vivemos para viver bem atualmente. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz: Também deves saber isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos perigosos. Estamos vivendo nesses dias tempos perigosos. A palavra perigosos no grego se refere a tempos violentos, se refere a tempos difíceis, tempos endemoniados. Ou seja, essa palavra também é usada para descrever os endemoniados gadarenos. É usada para descrever os endemoniados gadarenos. Inclusive, o Senhor Jesus Cristo falou sobre isso em Mateus, capítulo 24, que é um capítulo 100% escatológico. Ou seja, é um capítulo que anuncia o fim dos tempos. Mateus, capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. São tempos endemoniados.
O endemoniado gadareno vivia nos sepulcros. Quantos demônios estavam nele? Legião. A legião é composta por 6.000 demônios, ou seja, 6.000 demônios. Eles possuíam esse homem, o endemoniado gadareno, e houve uma oposição demoníaca. Vocês se lembram da tempestade que o Senhor Jesus repreendeu? Cala-te e emudece. Era porque Satanás tem o controle sobre o ar. Deus permitiu que Satanás fosse o príncipe da potestade do ar. Muitas vezes você diz: ah, foi o Senhor que mandou a chuva. Ah, foi o Senhor que mandou uma catástrofe. Ah, foi o Senhor que mandou um tsunami, um furacão. O que quer que tenha acontecido é porque Deus permite que Satanás haja, pois Satanás recebeu a potestade do ar. Foi-lhe dada a potestade do ar, ele tem o controle sobre os ares. E às vezes, quando você diz que certas chuvas destruíram certa população, não é Deus diretamente, é Satanás, como príncipe da potestade do ar. Vivemos uma época em que o pecado é celebrado. Vivemos uma época em que o amor se esfriou. O crente deve se manter aceso pela presença de Deus e não se deixar levar pelo amor ou pela confusão do mundo. O mundo tem muita confusão. Há muitas pessoas que estão confusas. Há muitas pessoas que estão frias. Isso está acontecendo no mundo inteiro e as pessoas precisam reagir, a igreja precisa despertar. Número 2, permaneça firme na palavra de Deus. Como viver em tempos perigosos? Aqui temos mais de 374 espectadores assistindo a isso. O tema é como viver em tempos perigosos. Se você acabou de se conectar, eu te encorajo a voltar o vídeo e assisti-lo desde os dias da criação, que é uma explicação, uma introdução muito poderosa para que você entenda o restante. E além disso, eu os incentivo a curtirem para que muitas famílias se juntem a este estudo. Quando você curte, você nos apoia, impulsiona o vídeo para que mais famílias possam assisti-lo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz o seguinte: toda essa escritura é inspirada por Deus, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. Com qual finalidade? Para que o homem de Deus seja perfeito, plenamente preparado para toda boa obra. Por isso, as mensagens que transmitimos aqui no YouTube são 100% bíblicas. Tudo o que dissemos está baseado na Bíblia, embora haja pessoas que critiquem, mas são elas que estão baseadas em pessoas, em mestres, em rabinos. Nós estamos baseados na palavra de Deus, deixamos que a Bíblia fale, é isso que fazemos, a Bíblia fala. Nestes vídeos procuramos deixar que a Bíblia nos ensine e paramos para refletir. Por isso eu digo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Aqui nós temos textos bíblicos, aqui nós analisamos algumas referências bíblicas que se encontram ao longo de toda a Bíblia. Recomendo que, se possível, comprem uma Bíblia de referências. A Bíblia de referências sempre tem umas letras pequenas. E isso permite que você navegue na própria Bíblia e entre em temas importantes. Tempos de confusão, a Bíblia é a nossa segurança em tempos de confusão. O mundo está cheio de mentiras, mas a verdade que deve ser proclamada é a Bíblia. Este não é um livro antiquado, a Bíblia não é um livro antiquado, é o manual eterno do Espírito. Para sempre permanece a tua palavra escrita nos céus. Aqui está a história do começo, aqui está a história da criação, mas também aqui encontro a história do fim do mundo. Por quê? Porque é o manual eterno. Feche sua Bíblia e você estará desarmado. Feche sua Bíblia e você estará destinado ao inferno. A palavra de Deus é o manual eterno que nos permite encontrar uma saída neste mundo de confusão. Como escapar de todo o caos que está por vir, como escapar da grande tribulação, como escapar do governo do anticristo. A Bíblia. Com a Bíblia nós vamos escapar do governo do anticristo. Com a palavra de Deus, número 3, viva com sobriedade e oração, como diz o apóstolo Pedro. Também no capítulo 4, 1 Pedro 4,7 diz: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam sóbrios e vigiem em oração. Sóbrio significa estar alerta. O fim de todas as coisas está próximo. E agora, mais ainda. Acabei de mostrar para você, desde o início deste vídeo, que já entramos na era do fim.
Já entramos na era do fim. A era de Pentecostes está chegando ao fim, a era da graça, a era do Espírito Santo está terminando. Já não dá mais. O Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor quer que todos cheguem ao arrependimento, por isso estamos vivendo tempos de graça, ou seja, estamos vivendo tempo extra. Senhoras e senhores que estão aqui, estamos vivendo tempo extra. As palavras de Martinho Lutero são essenciais. Vivamos como se o Senhor viesse hoje e planejemos como se ele fosse demorar. Ser sóbrio significa ter uma mente clara. Por isso as pessoas que estão conectadas aqui têm uma mente clara. Aqui estamos assistindo a este vídeo sobre Apocalipse. Muitos dizem, pastor, sempre falando de Apocalipse, do fim dos tempos. Mas é isso que a Bíblia trata. Ele anuncia o que está por vir desde o princípio. E ser sóbrio significa ter uma mente clara sobre esses assuntos, não distraída nem adormecida pelos prazeres deste mundo. Vigiar em oração significa estar espiritualmente atento, em comunhão constante com Sua palavra e com Deus. Vigiar em oração significa que nós, que conhecemos os tempos, possamos permanecer nessa retidão, nessa integridade. Porque se o arrebatamento está próximo, nós devemos buscar ser arrebatados. Muitas pessoas hoje em dia criaram uma teologia que diz que o arrebatamento não existe, que o rapto não existe, que isso é mentira. Isso é o diabo que criou essa doutrina. A doutrina de que o arrebatamento não existe é uma doutrina de demônios, eu me atrevo a dizer isso, é como a doutrina do purgatório, são muito parecidas, embora a mais perigosa seja a doutrina de negar o arrebatamento. A doutrina que nega o arrebatamento é mais perigosa do que a doutrina que acredita no purgatório. Por quê? Porque aqueles que acreditam no purgatório talvez digam, bom, tenho uma segunda chance, vou viver de qualquer jeito. Mas aqueles que acreditam que não vai haver arrebatamento, vivem de qualquer jeito porque dizem, bom, não vai haver arrebatamento. Então eu vivo de qualquer jeito e no futuro serei purificado quando surgir a besta, quando surgir o anticristo. Aí me consagro de qualquer forma. Os que não acreditam no arrebatamento, acreditam que o governo do anticristo vai durar 7 anos. Então você vai dizer, faltam 7 anos para a humanidade, eu não vou me deixar marcar, vou resistir e essa é uma maneira de me salvar através da tortura. Sim, o erro, aí está o erro. Por isso esses vídeos, o que fazem é te manter sóbrio. Esses vídeos servem para te manter sóbrio. Eu já disse muitas vezes para vocês que quando comecei a pregar o Apocalipse, da primeira vez me proibiram. As minhas autoridades naquela época me proibiram de pregar o Apocalipse. E me disseram, está proibido para você. E senão, eu não seria mais pastor. E por isso, hoje aproveito esses meios com a liberdade que ainda tenho para pregar o Apocalipse. Se eu tiver que pregar todos os dias, a toda hora, eu farei isso e falarei sobre o fim dos tempos. Alguns vídeos meus foram restringidos, por isso eu insisto para que vocês curtam esses vídeos. Porque sempre tem pessoas que vêm dar dislike, falar mal, criticar, querendo que isso seja apagado. Mas sabemos quem está por trás dessas mentes? Por isso, assim que entrar, já deixe seu like. Essa semana me restringiram, não estou mentindo. 4 vídeos foram restringidos, 4 vídeos que falavam sobre o fim dos tempos, 4 vídeos que traziam à luz a grande meretriz, 4 vídeos que falavam da grande meretriz. Eles restringiram meus vídeos. Não estou mentindo porque tem pessoas que entram e dão dislike, por isso eu incentivo todos vocês a curtirem esses vídeos em massa. Assim, muitas pessoas vão se conectando. Outros vídeos, tive que silenciar certas partes. Alguns vídeos tive que. Por exemplo, quando falei sobre o que aconteceu em Israel, as chamas, tive que cortar a parte onde estavam os incêndios, ali, tive que cortar. Você vai e assiste ao vídeo das chamas em Israel, os incêndios que foram provocados pela Síria, Irã, em Israel, tive que cortar essa parte porque o vídeo ficou restrito. Por isso nós devemos nos manter sóbrios. Mantenha seu coração aceso por Deus. Esse é o número 4. Mateus, capítulo 24, versículo 13, diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vivemos realmente tempos perigosos. Nossos tempos são os mesmos dos dias de Noé.
e sabemos que Deus anunciou a Noé um dilúvio e Noé se salvou com sua família. Você acha que muitas pessoas serão arrebatadas, certo? E o Senhor tem retardado sua promessa, isso quer dizer que são muito poucos os que vão ser arrebatados. O Senhor está estendendo e nos dando um prazo. Por isso, eu digo novamente, estamos vivendo um tempo extra. Aquele que persevera até o fim, não é fácil perseverar. Não é fácil perseverar. As igrejas que começaram bem, hoje em dia já se modernizaram. As igrejas que começaram com Deus hoje em dia já são comerciais, já se tornaram populares, já se desviaram. Muitas igrejas e pastores começaram bem, mas estão se desviando do caminho. Por isso eu digo, não confie em pastores, não confie em milagres, creia em Jesus, creia na sua palavra, creia nele. E o que nós fazemos aqui é expor versículos bíblicos, versículo por versículo, cada ponto é fundamentado em um versículo. Queremos que nossas pregações sejam bibliocêntricas e cristocêntricas, sempre cristocêntricas. Cristo está aqui, sempre estamos mencionando Cristo, Cristo, Cristo. E se cumpriu a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, sem dúvida alguma também se cumprirá. Nas 7 festas também vemos o fim dos tempos, as 7 festas também são um anúncio. As 4 primeiras. As 4 primeiras festas foram cumpridas pelo Messias em sua primeira vinda, e as 3 restantes também serão cumpridas pelo Messias em sua segunda vinda. Temos muitos vídeos que falam sobre isso. A fé verdadeira não é de curta duração. Perseverar é manter-se firme apesar da perseguição. Vai haver perseguição? Sim, já há perseguição na Europa. Há perseguição aos cristãos que vivem na Síria e talvez possa haver perseguição. Mas a grande tribulação, o governo do anticristo, nós não veremos, seremos arrebatados antes. O arrebatamento é antes da grande tribulação. Porque há alguns que acreditam que o arrebatamento é durante a grande tribulação e outros que acreditam que o arrebatamento é no final da grande tribulação. Nós acreditamos que é antes. Por quê? Não porque pertencemos a uma igreja em especial, mas porque seguimos a Bíblia, porque a Bíblia diz que o arrebatamento é antes. Por isso devemos perseverar apesar do pecado ao nosso redor, porque em alguns lugares há perseguição, mas em outros talvez seja o esfriamento, em outros é o pecado que está governando. Existem também provações internas, que são uma forma de perseguição. Muitas pessoas que estão sofrendo de depressão, opressão, há muitas pessoas que estão sofrendo ataques do inimigo. O inimigo está atacando mais forte nesses últimos tempos. Por isso a mensagem se chama Como Viver nos Últimos Tempos. Por isso que estou te dizendo, e por isso que te digo para curtir, e por isso que digo para compartilhar a mensagem. Porque o esfriamento espiritual é o inimigo dos últimos tempos, nunca se esqueça disso. Por isso que nas igrejas já não se vê o mesmo avivamento, é o inimigo, e isso está acontecendo. E hoje em dia, por causa desse esfriamento espiritual, a igreja tem buscado alternativas fora de Deus, e por causa dessas alternativas extras, a igreja está se corrompendo, estamos falando da igreja em geral, por isso nós precisamos nos avivar. Em quem? Em Jesus de Nazaré? E eu acredito que esses temas são os que despertam as pessoas. Eu acredito que esses temas são os que sacodem as pessoas. Quando me converti a Cristo, uma irmã ex-freira que tinha se convertido ao cristianismo me deu uma fita cassete. Vocês se lembram das fitas cassete? Ela me deu uma fita cassete linda. Se chamava A Grande Tribulação e começava com pessoas que tinham ficado após o arrebatamento. Eu tinha 16 aninhos, era apenas um adolescente, e quando ouvi essa fita cassete, comecei a chorar. Eu ouvi. Começava a gritar, era uma dramatização, as pessoas começavam a gritar, fiquei para trás, fiquei para trás, fiquei para trás. Minha família foi embora, meus filhos foram embora, e um pastor falou tanto pra gente sobre o arrebatamento, mas eu fiquei para trás. Me falaram sobre o Apocalipse, mas eu não acreditei, fiquei para trás. Me falavam, me convidavam para ir à igreja. Lembro quando o pastor fazia uma dramatização lindíssima. Lembro quando o pastor nos convidava. Lembro quando os líderes iam nos buscar em casa. E eu não dava atenção. Fiquei e começavam a chorar e eu dizia, essa fita é preciosa e eu queria que todo mundo ouvisse. Até que mostrei para alguém e uma pessoa possuída pelo diabo destruiu, acabou com a fita e jogou fora.
E depois tive que consertar essa fita, porque eu disse não, não, não. Naquela época não existia YouTube, não tinha nada. Aquilo era a única coisa valiosa que eu tinha sobre o fim dos tempos. Hoje em dia, temos essa oportunidade, você está nos assistindo, vemos temas assim. Eu pesquisei o Apocalipse, fiz estudos profundos sobre o Apocalipse, mas desde aquela época me apaixonei pelo Apocalipse, gostei do Apocalipse e disse que pregaria o Apocalipse até o fim. Não vou me cansar. E cada coisa que encontramos no mundo, trazemos para cá, relacionamos com o que está acontecendo nos últimos tempos. Número 5. Viver em santidade e urgência. Veja o que diz em 1 de João, capítulo 3. E todo aquele que tem essa esperança nele, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Como escapar da grande tribulação? Como viver nos últimos tempos? Purificar-nos. Você está sendo purificado agora mesmo. Você está se purificando. Você está se santificando. Você está vivendo em pureza. Você está vivendo em santidade, assim como ele é puro. Vamos nos purificar. A qualquer momento pode nos surpreender. O arrebatamento ou o rapto, sim, é secreto. Embora as pessoas digam que não, sim, é secreto. A Bíblia diz isso. Agora pergunto para você e aguardo sua resposta nos comentários. Algum de vocês já foi avisado por um ladrão que disse: amanhã eu vou passar e roubar sua bicicleta? Alguém já recebeu ligação de ladrão avisando que vai assaltar sua casa? Ninguém recebe esse tipo de aviso. Fique atento. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele virá como um ladrão à noite. Quando a Bíblia fala sobre isso, ela diz que virá como um ladrão à noite. Em um piscar de olhos, o que é um piscar de olhos, meus irmãos? É um instante. O arrebatamento, sim, é secreto. Na segunda vinda, nem todo olho o verá, mas aqueles que o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão por ele. Essa é a segunda vinda. Olha, eu tenho sido específico. Algumas pessoas me dizem que ficam bravas quando tento ser mais específico. Não fiquem bravos. Eu faço isso por amor a vocês. Veja isso, o arrebatamento é secreto e será num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. Como um ladrão à noite, nenhum ladrão avisa as suas vítimas quando vai roubar a casa. Nenhuma pessoa, nenhum ladrão. A mesma coisa acontece porque se a pessoa soubesse que o ladrão vai roubar, nesse dia ela se prepararia, ficaria de vigia, chamaria a polícia, o que fosse, e se armaria com uma metralhadora. Mas, me escute bem, isso é o que a Bíblia diz. Mas a segunda vinda, a batalha do Armagedon, essa é a segunda vinda. Todo olho o verá, mas no arrebatamento, não. Os que ouvirem a trombeta serão arrebatados. Por isso, haverá muita confusão. Muitas pessoas que não ouvirem a trombeta vão continuar a vida aparentemente normal. El anticristo dirá, desaparecieron, se lo... Foram levados pelos extraterrestres os que talvez tenham ido à igreja, mas não faziam parte dela, só ouviram pregações. Vão dizer, esse foi o arrebatamento e nós ficamos, e vão chorar. Outros perguntarão, que arrebatamento? Ateus zombarão dizendo, isso é mentira, é falso. Por isso, a esperança do retorno de Cristo deve produzir pureza. A santidade não é opcional, não é opcional. Se Cristo viesse hoje, eu te faço a pergunta, você estaria preparado se Cristo viesse hoje? Você está pronto para o arrebatamento? Preparado para partir com Ele? Irmãos que estão aqui, mais de 490 pessoas, e muito mais pessoas ainda vão assistir a este vídeo, porque com certeza você vai compartilhar e vai curtir. Você está preparado? Se o Senhor viesse num piscar de olhos, você estaria pronto? Você consegue piscar os olhos? E quando você abrir os olhos no dia seguinte, num piscar, seu filho, filha, esposa ou entes queridos não estão mais. O que diria? Eles desapareceram. Se percebe que isso pode causar caos, num piscar de olhos você está ali abraçando seu filho e num piscar de olhos ele já não está mais. A Bíblia diz que 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Isso é o arrebatamento, senhoras e senhores. A Bíblia não está organizada de forma cronológica, mas sim temática. E é por isso que você precisa estudar escatologia para poder entrar nessas explicações bíblicas. A Bíblia não está escrita em uma ordem cronológica. Se fosse assim, não seria temática. Ela está organizada por temas. E a Bíblia também não foi escrita como um único livro. A Bíblia é uma biblioteca.
O período em que ela foi escrita é de 1600 anos e pessoas de diferentes épocas, pessoas de diferentes idiosincrasias, pessoas com pensamentos diferentes, reis, escravos, camponeses, todos eles escreveram o que hoje é a Bíblia, 66 livros. Às vezes a gente não entende, mas aqui estamos nós, fazendo esses vídeos, usando a Bíblia, que é seu próprio intérprete. E te perguntando, você estará preparado para quando o Senhor Jesus Cristo vier? Não viva como se você tivesse todo o tempo do mundo, você não tem. Não viva como se fosse viver milhões de anos aqui nesta terra. Não, ele vem depois. Reinaremos com Cristo por 1000 anos, e de verdade as pessoas que estiverem preparadas e que forem arrebatadas reinarão com Cristo por 1000 anos, diz a palavra de Deus. E número 6, o que devemos fazer para sermos arrebatados? O que devemos fazer para viver nos últimos tempos? Proclamar o evangelho sem temor, proclamar o evangelho sem medo, e aqui isso é importante, hoje em dia. Através de folhetos, as pessoas recebem um folheto e jogam fora. Não sei quantos foram evangelizados assim. Eu fiz isso, evangelizei com folhetos e as pessoas jogam o folheto fora. Nem sequer olham. E com o tempo o papel vai desaparecer, porque já existem esses aparelhos, mas graças a esses meios, nós estamos usando eles. E estamos usando isso como uma oportunidade para proclamar o evangelho. E juntos podemos fazer com que esses vídeos cheguem a muitas pessoas. Hoje em dia, todo mundo tem internet, hoje em dia todo mundo tem um dispositivo para poder assistir a esses vídeos. Vamos proclamar o evangelho. Se talvez você nunca entregou um folheto antes, pode fazer isso agora compartilhando o vídeo, postando no seu status. Um compartilha com o outro e assim por diante. De algum modo, este vídeo alcançará alguém que assistirá e dirá: obrigado, Deus falou comigo. Veja o que diz 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, insista a tempo e fora de tempo. Veja, nós pregamos aqui no culto às sextas e aos domingos. Se você está em Medellín, se está aqui em Antioquia, perto dos municípios da região metropolitana, convidamos você para a igreja aqui em Copacabana. Às sextas-feiras, às 7 da noite, culto de milagres, e a escola dominical todos os domingos, às 9 da manhã, na Igreja Cristiana Leon de Judá. Convidamos você para o local onde pregamos. No tempo, no culto, fora de tempo, nós pregamos através desses meios, mas também quando temos a oportunidade de pregar para uma pessoa. Quando encontro alguém em um aeroporto ou alguém que encontramos em um táxi, nós fazemos isso. A Bíblia diz claramente: pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Você pode pregar a palavra hoje, mesmo que não esteja em uma igreja, talvez mesmo que não esteja pregando nos meios de comunicação. Ao compartilhar este vídeo, aí você está cumprindo a função de pregar e proclamar o evangelho. Se os tempos são finais, o chamado para evangelizar é urgente. O chamado para compartilhar este vídeo é urgente. Não podemos nos calar. Eu não vou me calar, mesmo que as pessoas queiram, mesmo que muitas pessoas critiquem, mesmo que alguns vídeos meus sejam silenciados, que sejam bloqueados, não importa. O evangelho é a única luz que pode iluminar esta geração e nós vamos fazer isso. Talvez alguém fique desanimado quando alguém diz que não gostou do vídeo, mas haverá outro que vai dizer obrigado por esse vídeo. E é isso que nos motiva a continuar. A igreja deve avançar, não deve recuar. Tenho certeza de que, se o apóstolo Paulo estivesse vivo nesta época, ele estaria transmitindo vídeos, assim como estamos fazendo hoje. A palavra de Deus não deve ficar presa. Devemos anunciar, devemos pregar para esses espectadores que estão conectados. Devemos pregar a palavra de Deus. A todos vocês que se conectaram a esta transmissão ao vivo, eu os incentivo a proclamar a palavra de Deus, a compartilhar este vídeo. Hoje vivemos uma urgência pelo Evangelho. As pessoas que ainda não têm Telegram, por onde estamos enviando todos esses links, procurem por nós no Telegram. Leão de Judá, Oscar Rivera, que Deus te abençoe.